Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico do Evangelho de Mateus e agora nós vamos iniciar no capítulo de número 15. Então, assim diz o Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 1. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram. Preste bem atenção na pergunta que eles vão fazer. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Hoje nós vamos falar a respeito da tradição dos líderes religiosos, tão defendida pelos fariseus, especialmente pela elite ali da religião judaica que vivia em Jerusalém, e nós vamos ver o porquê de Jesus ter rejeitado essa tradição. Ela é chamada também, em algumas traduções, de tradição dos anciãos. E veja o que Jesus responde para eles. Eles perguntam por que os discípulos não guardavam ali a tradição de lavar as mãos antes de comer. Essa regra ela não era praticada por motivos de higiene, mas era um lavar cerimonial, é uma ação religiosa cerimonial, e Jesus vai respondê-los no versículo 3, dizendo: Respondeu Jesus: Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Então, Jesus aqui ele faz uma distinção muito clara entre a tradição judaica, ou a tradição religiosa ali dos judeus, dos líderes, dos anciãos, e a palavra de Deus, o mandamento de Deus. Então, Jesus aqui ele mostra que aqueles homens estavam preocupados em guardar tradições religiosas e, enquanto isso, eles acabavam, ao mesmo tempo, rejeitando e desobedecendo os mandamentos da palavra de Deus. E Jesus ele vai dar um exemplo aqui no versículo de número 4. Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta. Já não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Veja, Jesus aqui ele coloca um exemplo muito claro, onde eles rejeitavam a palavra de Deus, anulavam os mandamentos de Deus por causa da tradição. E ele coloca aqui o exemplo do mandamento de honrar o pai e a mãe. Esse é um mandamento muitas vezes repetido na lei de Moisés, inclusive nos 10 mandamentos, e ele cita também um outro mandamento aqui, que diz que quem amaldiçoar o pai ou a mãe será executado. Esse mandamento também ele está presente na lei de Moisés, no Pentateuco. E os judeus daquela época, principalmente os líderes religiosos, os fariseus, eles rejeitavam essa lei sob algumas alegações. E aqui, então, Jesus ele mostra a alegação que eles usavam para não cumprir o mandamento de honrar o pai e a mãe, no versículo de número 5. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta. Que oferta é essa? Bom, primeiramente, essa oferta ela não faz parte dos mandamentos de Deus, das ordenanças de Deus, que ele ordenou com relação aos sacrifícios, às ofertas. Esse tipo de oferta aqui, mencionado no versículo 5, não é uma oferta que está registrada na lei de Moisés.
essa oferta ela faz parte da tradição dos anciãos. Tradição essa tão defendida por aqueles líderes religiosos e que Jesus combatia. No Evangelho de Marcos, nós vamos ver qual era o nome dessa oferta. No capítulo 7 de Marcos, no versículo de número 11, o texto ele vai dar o nome dessa oferta. Essa oferta é o Corban. Está aí em Marcos, no capítulo 7, versículo 11. Esse Corban aqui, ele era uma oferta onde você fazia um juramento de que parte dos seus bens materiais não poderiam ser usados para ninguém, em favor de ninguém, senão somente como oferta no templo. Então, quando uma pessoa fazia esse voto sobre determinados bens materiais que possuía, ele não podia usar aqueles bens materiais para mais nada. Nem para ele, nem para os outros, nem mesmo para o seu pai ou para sua mãe, ainda que eles fossem precisar daquela ajuda, daquele socorro, mesmo que fosse o pai ou a mãe. Aqueles bens materiais que estão debaixo desse voto chamado Corban não podia ser usado para nada, só para ofertar no templo. Então, o que os fariseus eles ensinavam? Eles diziam o seguinte: olha, você pode declarar Corban sobre boa parte dos seus bens, do seu dinheiro, e então você fica livre, você fica isento de sustentar os seus pais durante a velhice. Então, muita gente fazia isso, declarava o Corban sobre parte dos seus bens materiais e, com isso, deixavam de cuidar dos seus pais na velhice. E Jesus ele mostra que isso é algo que Deus abominava. Por que Deus abominava isso? Porque eles estavam colocando uma tradição humana, algo que não estava na palavra de Deus, acima dos mandamentos que estão escritos na palavra de Deus. Então, o que eles estão fazendo na prática? Eles estão colocando as escrituras em segundo plano, em segundo lugar. E em primeiro lugar está ali a tradição humana, inventada por eles. Então, voltando aqui no capítulo 15 de Mateus, versículo 7, Jesus vai chamar a atenção deles, vai dizer: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Esse texto aqui que Jesus citou se encontra em Isaías, capítulo 29, versículo 13. Então, veja, aqui eu trago uma reflexão muito importante para cada um de nós que somos cristãos, que servimos a Deus. De que forma você tem servido a Deus? Eu não quero saber o tanto de sacrifícios que você tem feito ou o quanto você tem se dedicado no serviço a Deus, porque a coisa mais importante não é nem essa. A coisa mais importante é a maneira como você está servindo a Deus. Você serve a Deus obedecendo a palavra dele, a Bíblia, ou você tem servido a Deus seguindo tradições religiosas de um determinado líder religioso ou de uma determinada denominação ou grupo religioso, enfim. Muitas pessoas servem a Deus apenas dessa forma, seguindo regras da igreja, e elas estão despreocupadas se aquilo está na Bíblia ou não. O verdadeiro serviço a Deus, o serviço que agrada a Deus, é um serviço de obediência à sua palavra, aos seus mandamentos, e não a tradições religiosas.
E em vista disso, nós podemos dizer que servir a Deus não é cumprir regras que a igreja determina segundo o bel prazer da igreja ou do líder religioso. Um pregador, um líder, alguém que ensina a palavra de Deus, ele não pode sair ensinando de qualquer maneira, falando o que quer, o que der na telha. Não é assim. Na verdade, nós temos uma obrigação, nós que pregamos a palavra, os líderes religiosos, eles têm uma obrigação de ensinar tudo conforme a palavra de Deus. E é isso que a gente vê lá em Tito, no capítulo 2, versículo 1. Paulo, escrevendo ao seu filho da fé, ele fala: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Não podemos ultrapassar e não podemos retirar nada da palavra de Deus. E isso me faz lembrar uma frase do pregador inglês Charles Spurgeon. Ele diz que não é a igreja que determina o que a Bíblia ensina. É a Bíblia que determina aquilo que a igreja deve ensinar. Então, existe uma responsabilidade muito grande que nos é dada de ensinar e de servir a Deus conforme os seus mandamentos, e não conforme o nosso achismo ou conforme as tradições inventadas pelos homens e pelas organizações religiosas. E isso nós podemos aprender aqui nessa passagem bíblica. Mas continuando, no versículo 10, Jesus ele ainda vai trazer uma lição mais abrangente dentro desse assunto. Versículo 10. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Aqui Jesus está fazendo referência àquela tradição de lavar as mãos antes de comer. Por que os religiosos judeus daquela época faziam isso? Eles faziam isso porque eles entendiam que, ao viverem no meio da sociedade, eles poderiam ter tido contato com alguma pessoa que estava em pecado, ou eles próprios poderiam ter cometido algum pecado no dia a dia deles. E para que eles não se tornassem impuros com o pecado deles ou com o pecado das pessoas com quem eles conviviam, eles lavavam as mãos antes de comer. Porque na cabeça deles, eles diziam o seguinte: olha, se eu não lavar minhas mãos, a impureza que eu pratiquei ou que as outras pessoas praticaram com quem eu convivo, essa impureza vai entrar dentro de mim e eu vou me tornar impuro. E aí Jesus ele vai falar aqui: não, o que contamina o homem não é o que entra dentro dele, é o que sai. E ele vai explicar isso aqui mais para frente. Mas veja o comentário dos discípulos no versículo 12. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Jesus está dizendo: esses homens, esses fariseus, eles não são de Deus. Eles não são plantas que foram semeadas por Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eles não são trigo, eles são joio. E eles vão ser arrancados pelo Pai. Ou seja, eles vão prestar conta de tudo que eles estão fazendo. Eles não são os manda-chuvas, eles não são os poderosos. Existe um Deus que está acima deles. E eles vão ter que dar conta de tudo que eles estão fazendo. Deus vai julgá-los. E deixem eles não gostarem disso, problema deles. Eles são cegos. Eles não estão vendo a verdade.
E o pior de tudo não é nem o fato deles serem cegos, mas é o fato de que eles estão guiando outros cegos. E aí, o resultado você sabe qual que é. É desastre na certa. E aí, então, a partir do versículo 15, Jesus vai explicar melhor o que ele quis dizer quando ele fala que o que contamina o homem é o que sai dele, e não aquilo que entra. Versículo 15. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Versículo 16. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. E aí ele vai explicar agora quais são as coisas que saem do coração e que tornam o homem impuro. Versículo 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o tornam impuro. Esse ensinamento de Jesus, ele se encaixa perfeitamente com a doutrina do pecado. A Bíblia diz que o pecado de Adão, o pecado original, nos tornou pecadores por natureza. Então, a gente não se torna pecador no momento que a gente peca. Nós já nascemos pecadores. E nós temos, então, uma inclinação para o pecado. E essa inclinação para o pecado é a nossa natureza pecaminosa. A Bíblia, então, vai dizer, com base nisso, que é do nosso coração que vem o pecado. Tiago, na sua carta, ele vai dizer que cada ser humano ele é tentado segundo a sua própria cobiça, segundo o seu próprio desejo do coração, quando esta o atrai e o seduz. Então, todo pecado, ele começa no coração. Até mesmo um pecado muito externo, por assim dizer, como, por exemplo, o homicídio, ou então o roubo, a imoralidade sexual, o falso testemunho que sai da boca das pessoas. Esses pecados eles são praticados através do corpo, através da ação, mas antes de serem praticados, eles são desejados. Eles são cobiçados pelo nosso coração. O nosso coração deseja fazer essas coisas e então a gente acaba fazendo. Então o mal do ser humano não está no ambiente que ele vive. Não é o ambiente que nós vivemos que nos corrompe, mas é o ser humano pecador que corrompe o seu ambiente. Não é a sociedade que corrompe as pessoas, mas são as pessoas vivendo em sociedade que corrompem a sociedade. Então, não são as coisas ao nosso redor que vão nos corromper. Na verdade, é o nosso coração que corrompe as coisas e nos leva a estar em ambientes corrompidos. É por isso que, se a gente quer combater o mal pela raiz, nós precisamos, antes de qualquer coisa, guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração dos maus pensamentos, dos maus desejos, das más intenções. Nós precisamos tomar cuidado, e lá em Provérbios diz isso. Provérbios fala, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. E uma segunda coisa muito importante que a gente aprende nesse texto é que só existe um jeito de vencer o pecado. É tendo Cristo como Senhor em nosso coração. Só Jesus pode transformar o nosso coração. Só Jesus pode nos dar um novo coração, uma nova vida, uma nova inclinação e um coração que obedece aos mandamentos de Deus. Então, não é por nada que está do lado de fora, não é pela aparência das coisas, mas é pela ação de Jesus no coração. E nós precisamos sempre tomar cuidado.
com os nossos sentimentos, com as nossas inclinações, com as nossas intenções, porque o pecado, ele começa aqui dentro de nós, ele começa no nosso coração. Que Deus te abençoe e te dê discernimento, para que você possa sempre vigiar e guardar o seu coração tendo Cristo como Senhor dele. Amém.